Tem vários colegas pastores aqui nessa noite, com suas esposas. E nesse momento agora, tenho a alegria de convidar aqui à frente o pastor Jessé Bispo, que está acompanhado da Gigi. Gigi, fica de pé, por favor. Esse casal aí muito especial, né? São bênção na nossa vida e por muito tempo o pastor Jessé Bispo foi pastor dos pastores na nossa denominação, portanto, cuidou muito bem de nós, né, ao longo de muitos anos. E hoje, o pastor Jessé e a Gigi, eles atuam, né, ministerialmente lá dentro do CTCEB, o nosso seminário em Anápolis, são professores residentes ali, onde também eles exercem o ministério de capelania, pastoreando lá os professores, os alunos, né, e aquele lugar tem sido muito abençoado mesmo através das vidas deles. E hoje o Senhor vai nos abençoar com a palavra dele, através desse servo de Deus, né, por quem nós vamos orar agora. Senhor, nós cantamos para o Senhor e foi tão bom, Senhor, tão bom. Mas como é bom, Santo Deus, quando agora, depois de louvar o Senhor, nós podemos nos silenciar, nós podemos nos aquietar para Te ouvir, e é isso que nós queremos agora, e é disso que nós precisamos agora, Pai. Portanto, com poder e graça, Deus, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas nesse momento, Santo Deus, que o Teu Espírito traga luz para as nossas mentes, que o Teu Espírito traga o calor do Senhor para os nossos corações, a fim de que nós compreendamos e sejamos levados às mudanças que o Senhor nos propõe, às quais o Senhor nos chama nesse texto, nessa palavra que será nos apresentada aqui nessa noite. E para isso, com o mesmo poder, com a mesma graça, usa o Teu servo, o pastor Jessé, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Poder estar aqui para prestar culto a Jesus com a igreja de Catalão, com alguns amigos de outros lugares que estão aqui também, é tão bom. Eu creio que foi no último domingo de 2024, eu estava numa viagem, estava na Via Dutra, tocou o telefone, o pastor Ruiter, fazendo o convite para a gente estar nesse culto com vocês. O pastor Ruiter e a educadora Márcia têm sido amigos já há alguns anos nossos. Temos aprendido muito com eles. São presentes de Deus para nós e certamente tem mais tempo vocês têm sido presenteados com a vida desses dois preciosos irmãos em Jesus. E poder estar aqui nesse culto de posse é algo somos tão gratos a Deus por isto. Antes de expor o texto que a gente vai pregar na noite de hoje, eu preciso agradecer à Igreja de Catalão, como capelão e alguém que serve no seminário, pela parceria com uma das alunas que vocês têm investido mensalmente no sustento dela, a Miriam, a filha do pastor Rogério. Então eu quero, em nome do seminário, agradecer pela maneira tão generosa como a Igreja de Catalão aceitou esse desafio de caminhar com a Miriam já nesses 3 anos, né? Então, que Deus possa, na sua bondade, recompensá-los. Deus abençoe. E o nosso desejo, Miriam, tem sido para nós como uma filha, né, Gigi? Para mim e para Gigi, nesses 3 anos que ela está conosco. Tem uma história, talvez nem todos conhecem ela, bem difícil, né? Mas que Deus foi consertando. Logo que ela chegou lá, Gigi falou assim: Jessé, a Miriam é um milagre de Deus, porque tudo que a história dela maculou ela, mexeu com ela, e ela está do jeito que ela está hoje, é um milagre de Deus. E vocês têm participado desse momento que ela tem se preparado para servir a Jesus. Então, minha palavra de gratidão. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 1 ao versículo de número 12.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. O texto diz assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Talvez a sua tradução não foi inútil. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, ou nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem uma vida de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Certamente esse texto tem um recado especial, pastor Ruiter, para você e para você, educadora Márcia, e para os demais pastores, colegas que estão aqui. Porque o texto, ler cartas de Paulo, tem que nos instruir como pastores da nossa conduta e do nosso comportamento para o serviço da igreja e para a pregação do Evangelho no mundo. Nós não podemos ler cartas como esta e não nos atentarmos do que Deus nos orienta no meio da leitura dessas cartas sobre o comportamento que nós devemos ter para sermos qualificados para o ministério do Senhor. Eles ouviram isso antes de sair do seminário. Algumas vezes eu insisti em dizer isso para o Ruiter e para a Mar. Eu vou falar Ruiter e Mar porque na minha intimidade, pastor Ruiter e Márcio, eu vou direto aqui, que não é o título de bacharel, não são títulos que nos dão a qualificação. Só Deus pode dar a qualificação para nós no ministério. Assim também como só Deus pode dar a qualificação maior e mais importante para cada um de nós de sermos filhos dele. Jesus deixa isso muito claro, para que vocês se tornem filhos de Deus. Essa é a qualificação que o Evangelho nos chama a acharmos em Cristo. Dallas Willard diz que é a vida oculta de Cristo dentro de nós próprios. E o Espírito Santo deseja, em mim e em cada um de vocês, ter a liberdade de ir colocando cada vez mais clara a pessoa de Jesus no nosso ser, para que a nossa vida seja cada vez mais parecida com
o do nosso Salvador. Há algo nesse texto, eu quero expô-lo, mas há algo nesse texto que eu quero tomar como base do tema da minha mensagem, que é o versículo de número 1. Paulo diz que o tempo que ele esteve na cidade de Tessalônica, pregando o Evangelho, e se vocês forem a Atos, capítulo de número 17, é possível que ele ficou apenas 3 semanas lá. Por 3 sábados ele pregou na sinagoga, e nesses 3 sábados ele planta essa igreja, e ele está escrevendo essa carta a essa igreja. E ele está dizendo aqui nesse versículo que o tempo que ele esteve em Tessalônica não foi inútil. E há algumas coisas muito importantes no versículo de número 1 e versículo de número 2 que nós vamos apresentar em sequência para vocês. Mas eu quero destacar essa expressão de Paulo no versículo 1. Porque nós precisamos verificar se os nossos dias têm sido dias significados como pastores e como filhos de Deus, aqui onde estamos, nos lugares onde Jesus nos coloca. Se nós podemos, como Paulo, dizer: o meu tempo com vocês não foi inútil. Quando eu fazia o ginásio, não tem mais ginásio, né? É a segunda parte do fundamental, mas eu fiz ginásio. E quando eu fiz o ginásio, tinha educação física. Meu professor chamava Emerson. E ele só dava educação física para os meninos, né? Então a gente tinha muitas atividades lá na aula de educação física, muitos exercícios. E aí no período final da aula, a gente podia jogar futebol. E eu sempre fui um péssimo jogador de futebol. Naquela época, pastor Kilder, minha inspiração era ser um Ademir da Guia, palmeirense, época da academia de futebol. Eu sou um Ademir da Guia, só não era loiro como ele, né? Mas eu quero ser um Ademir da Guia. Mas eu era muito ruim. Era eu, a bola e o goleiro, mais ninguém, eu conseguia errar o gol. E aí, às vezes, tinha 11 meninos para jogar futebol. E o professor Hermes pegava os 2 melhores e falava assim: vocês são os capitães e vão escolher os outros. Aí chamava um, chamava outro, chamava um, chamava outro. 10 para um lado, 5 para um lado, 5 para o outro. Quem que estava lá? O Gessé. E os 2 capitães falaram assim: qualquer lado, não faz diferença. O que Paulo está dizendo é que você e eu não podemos ter esse estado como filhos de Deus. Para os 2 times, eu não fazia não acrescentava nada. E pode ser que, se você não tem uma vida séria com Deus, você seja como o Gessé lá nos anos 70, na educação física, na sua caminhada por este mundo. Nós precisamos, no nosso caminho da oração e da compreensão desse Evangelho, entender o que Paulo está dizendo aqui nessa carta e falar para o Senhor: Senhor, eu quero ter uma vida de significado nos dias que me restam. Primeira aplicação que eu quero deixar do testemunho de Paulo, pelo qual o tempo dele em Tessalônica não foi inútil. Vocês veem que ele está relatando no versículo de número 1, né, que ele chegou a Tessalônica, e quem conhece ali a transição de Atos 16 para Atos 17, ele passa por Apolônia, eu esqueci o nome da outra cidade, e chega a Tessalônica. Ele sofreu muito. Vocês lembram que ele foi surrado, ele foi preso, e ali ele alcança o carcereiro para Jesus, e uma cidade para Jesus, e ele sai de Filipos em uma situação tão difícil.
É possível que nos nossos dias alguém como Paulo, depois de ter passado por essa situação tão difícil, fala assim: olha, eu vou pegar uma licença de 1 ano, vou me recuperar dos meus traumas, vou fazer uma terapia, eu preciso ir para algum lugar bem tranquilo para descansar. Mas Paulo entendia que os dias dele eram dias que ele precisava ser relevante para o Evangelho e para a glória de Deus. E ele, saindo de Filipos, ele chega a Tessalônica, e ele está dizendo que ele chegou lá em meio a muitas lutas. Versículo 2 diz: pelo contrário, apesar de ter sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês bem sabem. E aqui eu quero deixar a primeira aplicação desse texto, dessa exposição bíblica para os irmãos, para que a gente tenha uma vida com significado, uma vida que não é inútil. Nós precisamos ter essa ousada confiança no poder de Deus. Paulo não se aquietou, e Paulo chega em Tessalônica para pregar o Evangelho, e vocês vão, olhando o capítulo 17 de Atos, vai saber que ele passa por lutas também em Tessalônica. Jason é preso por causa, e alguns irmãos foram presos por causa do Evangelho em Tessalônica, mas ele tem, e por isso a vida dele foi uma vida de significado. Ele tem uma ousada confiança no poder do Senhor, e ele tem essa ousada confiança, como diz aqui o texto, para anunciar o Evangelho de Deus em meio às lutas. É determinação para sofrer por causa do Evangelho. Nós precisamos ser despertados pelo Espírito de Deus, para sairmos desse ambiente de tanto humanismo, de tanto culto para a glória do homem, para o conforto do homem, para entender que existe um Evangelho e um trabalho a ser realizado para que a nossa vida tenha significado no mundo que nós vivemos, nos dias que nós vivemos, nos lugares onde Deus nos coloca. Para que a gente tenha uma vida de significado com Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, dessa ousada confiança de que é Deus, e uma entrega, e um desejo de ser dele, e um desejo de ser identificado como filho dele. Queridos irmãos, o mundo precisa de crentes, de pastores, com essa ousada confiança no poder do Evangelho, para anunciar esse Evangelho em meio às lutas, determinação para viver para a glória de Deus. Versículo de número 3, eu quero deixar a segunda aplicação desse texto, pois a nossa exortação, talvez a sua tradução está, a nossa pregação, não procede. Aqui eu quero deixar a segunda aplicação. Nós precisamos ter uma palavra, uma pregação, uma exortação. A palavra que ele usa aqui no grego fala desse consolo, dessa palavra que transmite vida, e ele vai falar aqui das qualificações, da procedência daquilo que nós estamos pregando. Não é alguma coisa que é deste mundo. A procedência, Paulo está falando para os crentes, a procedência do que eu preguei a vocês, ela não é oriunda de erros, ela não é oriunda de motivações ou de intenções impuras. E nós precisamos, queridos irmãos, queridos colegas de ministério, de vida com Jesus, porque muitas vezes eu posso estar aqui pregando a palavra dele, mas com intenções que ele olha e não aprova. O Espírito de Deus deseja trabalhar na minha vida e na sua vida, para transformar as minhas intenções. Jesus, quando prega o Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele fala sobre isto: a minha mão direita não pode, a esquerda não pode saber o que está fazendo a direita, eu tenho que esconder, e isto é alguma coisa que só Deus pode fazer na minha vida e na tua vida, para que as nossas intenções sejam impuras, e a procedência daquilo que nós falamos para as pessoas, possa ser para a glória de Deus, e coisas do próprio Deus.
eu não exortei você, a procedência da minha palavra, a procedência da minha pregação, a procedência, naquela hora que você está com os colegas, as pessoas, ela tem que ter uma procedência de Deus. Sexta-feira à noite, o Natan levou um amigo dele, não crente, da minha casa. Cheguei lá e ele estava lá. Um homem que precisa tanto de Deus. E a gente precisava disto. É muito interessante que conforme eu fui conversando com ele, fui dialogando com o Francisco, ele falou assim, eu nunca vi isto. Ele confessava uma fé longe da nossa, mas ele falou assim, eu nunca vi alguém que não atacou e você está me chamando, parece um imã. É para a glória nossa. Nós precisamos ter uma exortação que procede dele e que não tem erro, que não tem intenção impura. A terceira coisa que ele fala no versículo 3, a minha exortação, ela não se baseia no engano. Porque às vezes a gente quer convencer as pessoas, até de coisas boas, mas a gente faz coisas erradas, engana as pessoas. Dá um testemunho que não é um testemunho verdadeiro. Paulo está dizendo, o proceder da palavra, da pregação, da exortação, daquilo que eu falei para vocês, não tem erro, não tem intenções impuras e não tem engano. Não se baseia no engano. Deus deseja para que a gente tenha uma vida com significado, para que a gente possa, no final da nossa vida, dizer para as pessoas que o meu viver nesse tempo que Deus me deu de vida não foi inútil. Nós precisamos ter uma palavra com procedência, isenta de erro, de intenções impuras, e não baseadas em coisas que enganam, em truques e magias. Terceira lição que a gente recebe desse texto, os versículos de número 4 ao versículo de número 6. Pelo contrário, e aqui eu quero deixar, pastor Kilder, terceiro ponto, para a gente não ter uma vida inútil. Nós precisamos da aprovação de Deus. Tem muita gente que quer a aprovação da plateia, a aprovação dos títulos, do conhecimento, mas nós precisamos do carimbo daquele que vai julgar todas as coisas. Não é qualquer um, pastor Ruiter, educadora Márcia, que diz o que Paulo diz. Para termos uma vida, para termos um tempo não inútil em Tessalônica, nós precisamos da aprovação de Deus. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Olha que coisa linda ele fala em seguida. A ponto dele confiar a nós o Evangelho. Que clareza Paulo tem. Ele sabe que ele não é ninguém, ele sabe quem ele é, mas ele vai entendendo Cristo, ele vai deixando que o Espírito de Deus trabalhe de tal forma, e ele vai sendo tomado, e Deus vai se agraciando dele, e diz, eu confio a você, o legado da mais preciosa joia da história, que é o Evangelho. Deus me confiou o Evangelho. Para que a gente possa ser aprovado por Deus, nós precisamos de uma vida entregue e dependente dEle. Nada mais. Para mim, Teresa de Ávila tem uma definição de vida que cabe aqui. Quando ela morreu, acharam lá debaixo do travesseiro dela um resumo, uma senha que definia a vida dela. Não te perturbes, nada te falta. Quem com Deus anda, nada falta. Somente Deus, basta Deus. Se a nossa vida, pelo poder do Evangelho e a obra do Espírito Santo tem isto,
nós somos achados pelo poder da fé na pessoa e do Evangelho do crucificado, daquele que se deu e daquele que se ressuscitou e que reina. A aprovação que Paulo está falando, para que Deus confie a nós o Evangelho. Não temos tempo para entrar nos detalhes desse texto que vai do versículo 4 ao versículo 6, mas rapidamente eu quero apresentar algumas coisas que Paulo fala aqui. Assim, falamos não para agradar as pessoas. E esse é um ponto muito importante para os pastores e para aqueles que não são pastores. Nós precisamos de ter uma vida que tenha a marca do Evangelho. E você tem que saber que o Evangelho vai te definir que muitas vezes você vai ser impopular. Tantos querem ser aceitos na rede social, nos ambientes dos nossos relacionamentos com algumas coisas que não é o verdadeiro Evangelho. Uma vida de significado, um tempo não inútil neste mundo, precisa dessa clareza. Meu coração, minha vida, está muito atenta para aquele que está me assistindo, e para aquilo que Ele está vendo em mim. O meu desejo é a glória dEle, é ser consumido pela glória dEle, disse Paulo. Eu não estou preocupado em agradar pessoas, mas a Deus. Coisa linda isso. Versículo ainda de número 4, ele diz, e sim a Deus, porque Ele prova o coração. Acho muito importante a gente entender isso, porque eu posso estar aqui pregando, e vocês podem estar, puxa, que coisa boa isso, mas aquele que está provando o meu coração, Ele tem que verificar se o que eu estou fazendo está verdadeiramente sendo aprovado, sendo um culto a Ele. Esse final do versículo 4, sobre essa questão da aprovação, é muito importante. Nós temos muitos medos desnecessários e, infelizmente, não temos medo de algo essencial, que é essa prova dos olhos de Deus, daquele que prova a nossa vida. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos linguagem de bajulação, nem pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Não tenho preocupação em ficar bajulando pessoas, e não tenho ganância por alguma coisa. Versículo 6, também jamais andamos buscando elogios das pessoas, sejam de vocês, sejam de outros. Viver o Evangelho é ser recodificado para esse espírito de humildade que Paulo apresenta no versículo de número 6. A gente muitas vezes está muito sedento pelo elogio, para o tapinha, parabéns, para o título. Mas o Evangelho nos convida a sermos humildes de espírito e termos isto que Paulo está dizendo que tem. Vou repetir e vamos entrar para o quarto ponto. Ele diz, eu não quero agradar as pessoas, mas a Deus. Ele vê meu coração. Eu não uso linguagem para bajular pessoas. Isso não significa que a gente não tem que ser simpático. Há uma diferença, né? Tem gente que lê isso aqui e vai para o outro lado e é a pessoa mais antipática. Dallas Willard, ele diz que nós temos perdido o entendimento de sermos gentis, né? Ele vai tratar, pastor Kilder, num texto dele, que os apologetas são as pessoas mais chatas que existem, né? Ninguém quer ficar perto do apologeta. Ele falou assim, Deus deseja que eu seja um apologeta generoso, gentil, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Pretensão gananciosa. Deus é testemunha disso. É interessante que ele fala no final do 4 ele fala que Deus prova, no 5 ele fala que Deus é testemunha. Jamais nunca andamos querendo elogios de vocês, nem de outros. Quarta lição que eu quero deixar para vocês, os versículos de número 7 a 9. Isso é muito precioso para nós pastores. Há muitas pessoas que
tem dificuldade de chegar a nós, porque não temos entendido o que Paulo disse aqui nesses 3 versículos, no 7, 8 e 9. Nós precisamos, na nossa caminhada com Jesus, e vocês crentes precisam, na caminhada com Jesus, serem pessoas que tenham as afeições dele próprio, a beleza dele próprio, esse olhar gentil, essa palavra carinhosa. Muitos dizem assim, mas eu sou rústico, pastor, mas Jesus pode mudar. Nós não precisamos cantar a síndrome de Gabriela, né? Lembram? Eu nasci assim, né? Você sempre é assim. O crente que tem Jesus, ele precisa ser transformado para ser uma pessoa gentil. Eu posso citar homens como Pedro. Às vezes eu falo assim, Senhor, será que é o mesmo Pedro do Evangelho, esse cara que escreve essa carta com 5 capítulos e a outra com 3 capítulos? Porque ele tem tanta beleza nas cartas. Aquele homem que cortava a orelha, aquele homem impulsivo. Mas o Evangelho muda para gerar em nós essas afeições de Cristo, essa beleza de Cristo nas nossas relações. É a não violência, é a singularidade de olhar as pessoas com amor, com carinho, a tolerância. Esses dias eu estava dando aula na minha EBD, lá na igreja que eu tenho pastoreado, lá em Anápolis, e eu falei para a classe que nós precisamos orar e amar os homens do Hamas. Alguns tomaram o susto, pastor, eles precisam de Jesus. Eu sei que eles fazem coisas nojentas, mas eles estão longe de Cristo. Vocês conhecem o Nelson, que foi filho da igreja. Ele esteve lá no Paquistão. O Nelson foi a lugares que treinam meninos para ser homens bombas. E ele viu gente lá que se converteu. Nós precisamos amar. Então nós podemos ter essa gentileza. E Paulo está falando sobre isso nos versículos 7 a 9. Embora como apóstolo, e a primeira coisa que a gente vê aqui, ele não usa dos direitos dele para sermos gentios, para a gente poder ser significativo e termos uma vida de revelância. Esse negócio de ficar usando a nossa carteira, o nosso título, isso não vale nada. Não vale nada. Ainda que eu tivesse o direito como apóstolo de Cristo, ter feito exigências para vocês, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Vocês estão entendendo? Deus deseja que nós possamos ser pelo Evangelho de tal forma tomados por Deus, que a gente vai fazer isso. A gente vai ser carinhoso com aquela pessoa que é rústica, com aquela pessoa que é intolerante, e a gente vai, com o nosso carinho, com a nossa gentileza, mudá-la. Às vezes no nosso caminho, de vez em quando, eu e a Gigi encontramos algumas pessoas difíceis. Falei, Gigi, nós vamos ganhar essa pessoa com amor. Que Deus possa trabalhar na minha vida e na tua vida. Ela me chama de brozinho em casa. Brozinho, mas essa é difícil demais. É difícil para nós, mas Jesus pode nos tornar a ter as afeições dela, para que a gente tenha isso que Paulo está falando aqui. Sermos carinhosos quando estivemos com você. É possível que Jason, que foi um dos crentes que foi alcançado lá em Tessalônica, ele pudesse lembrar e falar assim, eu lembro do carinho, quando a gente foi preso, a forma como Paulo chegou na gente, como Paulo nos amou, como Paulo nos entendeu. Aqueles judeus chatos que tinham lá perseguindo ele, e ele tinha carinho, ele tinha coisas bonitas de Deus, e aquilo transmitiu a vida do próprio Deus a nós. Versículo 8, assim, com muito afeto. A palavra usada aqui é uma palavra muito séria. Deus deseja gerar essa afeição na nossa vida como crentes nele, como filhos de Deus. É o Evangelho.
Vai ao capítulo 5 de Mateus, quando Cristo prega a principal mensagem. Veja o final, para que vocês se tornem filhos de Deus. Nós precisamos dessas afeições de Jesus em nós. Estávamos prontos a lhes oferecerem não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Olha que coisa linda, essas afeições, este homem que tem essas afeições, porque vocês se tornaram muito amados por nós. A minha vida e a sua vida precisa transmitir essa afeição nos lugares onde a gente vai. E eu não estou falando coisa para a gente pegar aqui para o culto, é naquela fila do mercado. Esses dias eu estava no Açaí, Ludmila, lá em Anápolis, e de vez em quando eles vão abastecer e fecham lá um setor, não gasta mais do que 2 minutos. Tinha uma pessoa tão enfesada, porque tinha que abastecer isso de noite, a gente está aqui para pegar o produto e tal, né? E a tendência nossa é a gente ficar bravo com a mulher, mas Jesus fala assim: Jessé, as minhas afeições, ela precisa de amor, vai lá dar um toque de amor para ela. E não adianta você chegar, querer dar uma lição de moral para essa mulher, não adianta. A coisa mais comum é a gente ser confrontado para isso. Você está ali na fila do mercado, um caixa lá travou meio minuto, você vai ver gente ali na fila falando: estou aqui há meia hora, atrasado para o serviço, esse caixa não anda. A gente precisa nesse momento ter essas afeições. É isso que Paulo está falando aqui, porque vocês se tornaram muito amados de Deus para nós. Versículo 9, e aí eu pulo para o último ponto da mensagem. Pois vocês com certeza se lembram. A gente tem que gerar na memória das pessoas que convivem conosco essas lembranças das afeições de Deus na nossa vida, que vão ser reveladas nas nossas relações aonde a gente anda. Henri Nouwen, ele diz que nas visitas pastorais, se eu vou para uma visita, pastor Zé Carlos e a Érica, o pastor Kilder e a Ludmila receberam visitas minhas nos anos que eu fui diretor do DM. Mas se eles ficarem mais impressionados com a minha visita do que Jesus, eu fiz alguma coisa não correta. Porque o mais importante para as visitas não é o que eles guardam de mim, mas o que eles guardam do Cristo. E quando eu tenho essas afeições dele, do Senhor, do Evangelho, isso vai ser visto. É o que ele vai falar, é que vocês são a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada, assim brilhe a luz de vocês diante das pessoas, as afeições de vocês diante das pessoas, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. As minhas afeições, as suas afeições precisam estar levando as pessoas a compreender Deus. Irmãos, o nosso esforço e a nossa fadiga, e como vocês trabalham, vou voltar, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e da nossa fadiga, de como trabalhando noite e dia, para não vivermos à custa de vocês, proclamamos o Evangelho de Deus. Que coisa bonita! Ele deixa na memória das pessoas as afeições do próprio Jesus, para termos uma vida, para que o tempo no meio das pessoas não seja inútil. Nós precisamos de uma vida tão próxima de Jesus, que a gente transmita a própria vida de Cristo às pessoas. Não sei se vocês já leram sobre Sadhu Sardar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, um indiano. Conta-se que um missionário chegou numa das aldeias da Índia para pregar o Evangelho. E quando ele chegou ali para começar a falar do Evangelho, um indiano falou assim: mas esse Cristo veio aqui recentemente. E aí o missionário se espantou. E foi investigar. E descobriu que quem estivera lá um pouco antes dele foi Sadhu Sardar Singh.
E Sadhu Sundar Singh, ele tinha uma vida tão próxima de Jesus, que quando o missionário pregava sobre Cristo, as pessoas confundiram o Sadhu com o próprio Cristo. Quem dera a minha vida e a sua vida pudesse ser pequenos cristos que glorificam o Pai como Ele. Finalizando, versículos de número 10 a versículo de número 12. Vocês e Deus são testemunhas para termos uma vida significativa em Tessalônica. Precisamos ser testemunhas aos olhos de Deus e aos olhos dos que nos rodeiam. Do quê? E ele continua, do comportamento, da maneira como vivemos entre vocês. E ele fala, nós fomos piedosos, nós vivemos com integridade, com justiça, e nós fomos irrepreensíveis para todos vocês que ouviram o Evangelho. Um testemunho de piedade, e nós precisamos encontrar em Jesus esse viver piedoso, justo e irrepreensível. Visitei uma vez o pastor Shed, e eu pegava um texto de 1 Timóteo capítulo 3, que trata desse mesmo termo aqui, da irrepreensibilidade, e perguntei para ele, pastor, é possível a gente viver essa vida aqui irrepreensível? E ele, com toda aquela humildade dele, me disse, boa pergunta a tua, Gessé, né? E ele disse assim, que quando a gente vai entendendo o Evangelho, nós precisamos encontrar em Jesus esse caminho da irrepreensibilidade, mas em muitos momentos eu posso cometer um erro, e eu tenho que ter a humildade de pedir perdão, e eu restituo a irrepreensibilidade. Ou alguém me confronta, que é um dos grandes problemas que nós temos, principalmente nós pastores, porque a gente às vezes acha que se a esposa fala uma coisa, repreende a gente de alguma coisa, a gente fala que nós somos ungidos e que nós não temos erro. E aqui nós perdemos o foco da irrepreensibilidade. Paulo, ele entende isto, e nós precisamos, o nosso testemunho tem que ter essas características de comportamento, piedoso, justo e irrepreensível. Versículo de número 11, olha que coisa linda esse testemunho, eu me comportei com vocês, tratando cada um de vocês como um pai trata o seu filho. É claro que, às vezes, a gente tem algumas figuras paternas que não é o exemplo aqui, mas pega aquele, lá no seminário, o pastor Kilder, nós temos lá o Marcos e a Carla. Pensa num casal que tem essa beleza, eles têm 2 filhas, eles têm tanto jeito, assim, para Rafaela e para Rebeca, eles tratam com tanto carinho, com tanta doçura. Eles sabem, na hora que tem um erro assim, eles têm o jeito. É um pai assim que Paulo está falando que nós temos que ser, tratando as pessoas. Esse carinho, essa ternura. E o versículo 12 ele diz, e eu faço isso como pai, eu exorto. Ele usa novamente o termo que ele usou lá no 3. Eu consolo e eu admoesto, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Um comportamento que é um testemunho impactante no lugar em que ele viveu, talvez por 3 semanas. Não temos segurança, mas parece que foi 3 semanas. Mas ele fez coisas extraordinárias e plantou uma igreja ali, na Europa, no início do trabalho dele na Europa, depois de orientações de Deus para não seguir para a Ásia, né? Ele planta. Deixa então o pastor Ruiter, educadora Márcia e todos os irmãos amados em Cristo, essas 5 aplicações desse texto exposto, para que a gente não tenha, para que a gente possa dizer que o nosso tempo, nos lugares onde Jesus nos coloca, não
é inútil, não é em vão. Primeira lição, nós precisamos de uma ousada confiança no poder de Deus. Segunda lição, versículo de número 3, uma exortação que procede, é isenta de engano, de erro e de intenções impuras. Terceira, que nós temos a aprovação de Deus, versículos 4 a 6. Quarta, que a gente tem as afeições de Jesus. Quinto, versículos 10 a 12, o nosso testemunho aos olhos dele e de todos aqueles que nos rodeiam, de que a gente vive de maneira digna do Evangelho, de maneira justa, piedosa e irrepreensível. Que Deus possa nos ajudar, pela obra do seu Evangelho, pelo poder do seu Espírito, as aplicações desse texto ao nosso coração. Pai Celestial, Tu sabes quanto somos limitados para expor a grandeza de um texto dessa natureza e extrair dele todas as lições. E eu sei que isso é obra do Senhor e do Teu Espírito, para que o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos que me ouvem possa permitir que Tua palavra produza todas as aplicações para que a gente tenha, como Paulo, uma vida de significado nos lugares onde o Senhor nos colocar. Que a gente possa dizer que a nossa vida não é inútil. Permita que o Teu Espírito nos ajude nesse grande alvo para a nossa vida com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.